Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para darmos início ao estudo de um livro que particularmente eu gosto muito. Foi a minha irmã Ana Lúcia que me deu, ela deve estar se lembrada, no meu aniversário do ano 2010. É A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele quando encarnado. Muito se fala de suas mensagens, de seus livros, mas dele enquanto desencarnado. E ele encarnado, é importante que nós estejamos buscando realizar o estudo de sua obra, para até nós podermos avaliar, analisar mensagens várias que surgem assinadas por este nome, Bezerra de Menezes. Mas será que essas mensagens condizem com a linguagem do Bezerra de Menezes que conhecemos? E isto não é só para o espírito Bezerra de Menezes, é para qualquer espírito. Esse é o estudo que nós fazemos em nosso grupo espírita Semeadores da Paz, às segundas-feiras, no dia de hoje, anteriormente à sessão mediúnica. E por que nós estamos fazendo assim via Facebook ao vivo? Primeiro que não é uma obra, e não existe isso no Espiritismo, né? Uma obra que não possa ser lida, que não possa ser estudada, que não possa ser analisada. Todas devem ser. E esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é de nós podermos ampliar, e a rede social diz isso para nós, né? Ampliar o estudo, não é a parte prática, não vamos colocar aqui os médiums ao vivo, recebendo espíritos, né? Também não é nada escandaloso, mas é para nós estudarmos, para nós estarmos juntos aqui. Que Deus nos abençoe, que os meus espíritos que nos guiam possam nos inspirar. E, iniciando, nós vamos ler o prefácio e a cada momento que nós percebermos que devamos dar uma parada para comentários, nós vamos fazer. Prefácio. Nota. O prefácio foi escrito por Issam Farhat. Está no livro sob o título A Loucura sob Novo Prisma, revista Reformador, páginas 9 a 12, do mês de abril do ano de 1975, pela Federação Espírita Brasileira. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico, um dos mais notáveis vultos do espiritismo no Brasil, desencarnado logo no início deste século. No caso, ele escreveu no século XX, nós estamos no século XXI, né? E o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou no ano 1900. Na cidade do Rio de Janeiro, procura demonstrar na sua obra A Loucura sob Novo Prisma, editada pela Federação Espírita Brasileira, que além de casos de loucura por lesão do cérebro, há os que ocorrem sem que se registre tal lesão e cuja causa, por conseguinte, é puramente espiritual. Trata-se da loucura obsessional ou loucura por obsessão, e que diz respeito à atuação de um espírito desencarnado sobre outro encarnado. A obra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é antes um estudo psíquico-fisiológico que mera hipótese de trabalho,
propõe-se resolver e resolve as seguintes questões preliminares. Primeira, existe a alma? Qual a sua natureza? Segunda, como se relaciona a alma com o corpo? Terceira, qual a origem do pensamento? Quarta, quais as relações do pensamento com o cérebro? Como vemos, são questões de relevante interesse para a humanidade e que o autor coloca como essenciais ao objetivo da obra, provar que há casos de loucura e que não são poucos, cuja causa reside única e exclusivamente na envolvência persistente, acentuada e maligna que um espírito desencarnado exerce sobre a criatura humana. Óbvio está que se trata de espíritos inferiores, que se deixam arrastar pelo ódio, pela inveja, ciúme, orgulho, egoísmo e demais paixões inferiores tão comuns e que tantos males têm causado à humanidade. A esta humanidade que não tem sabido amar nem perdoar, ignorante do sacrifício de Jesus e por isso mesmo distante da sublime moral de seu evangelho. Bezerra de Menezes inicia o capítulo 1 de sua obra indagando: existe no homem um princípio espiritual? Saber com efeito. Se acabamos com a morte ou se sobrevivemos à decomposição do corpo, não é coisa de simples curiosidade, visto como, num caso, não temos que prestar contas de nossas obras na vida, e no outro, pesa-nos a responsabilidade de cada uma delas. Eu agora que estou vendo aqui o comentário da nossa irmã Rosa Franquivicius. Boa tarde, Rosa. Como vai? Espero que esteja bem. Vamos continuar. Se o homem é meteoro que brilha por um momento e some-se para sempre no turbilhão universal, por que contrariar seus gostos, suas inclinações, suas paixões, por mais selvagens que sejam, uma vez que ali está o nada em que vai desaparecer? Se, porém, é imortal, é livre e, consequentemente, responsável, quanto não lucrará em conhecer-se a si mesmo, para prevenir-se contra futuras tempestades? O autor divide esse primeiro capítulo em duas partes. A primeira diz respeito à demonstração racional da existência da alma ou espírito, corroborada pela autoridade dos maiores vultos da humanidade. E a segunda, ao estudo experimental ou científico dessa magna questão. Como um dos argumentos irrefutáveis de que o homem não é simples matéria, Bezerra lembra o fenômeno da memória. Segundo o sábio materialista Molescott, o nosso corpo renova sua substância sucessivamente de 20 a 30 dias. Todavia, Bezerra prefere a opinião de outros sábios de que essa renovação de todo o organismo humano, inclusive os ossos, opera-se de 7 em 7 anos. Ora, se assim é, conclui Bezerra, quem vive 40 anos perde 7 vezes sua personalidade. Constitui 7 pessoas diferentes, se o homem é exclusivamente matéria. Não sendo exclusivamente matéria, e embora sofrendo toda a renovação de seu organismo material, a memória persiste no curso do tempo, ainda que somados muitos 7 anos. Parando um pouco para comentar a respeito, no primeiro momento, o Issam Farhat fala, primeiro quem é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Foi um médico, um dos maiores e mais notáveis vultos do espiritismo no Brasil. Desencarnou, se eu não estou errando a data, 1º de abril de 1900, logo no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. E então ele vai falar o que o Dr. Bezerra de Menezes, nesta obra, A Loucura sob Novo Prisma,
quer demonstrar. Primeiro, ele quer demonstrar que há dois tipos de loucura. A loucura cuja causa é uma lesão no cérebro, e se é por uma lesão no cérebro, obviamente, essa loucura ela tem uma causa material, não espiritual, e aquela loucura que é a loucura sem lesão no cérebro, que é aquela loucura, então, que seria a loucura obsessional, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, diante dos conhecimentos à sua época, coloca então que é uma loucura, um ser louco, um homem ou uma mulher loucos, com lesão cerebral, a causa é a lesão cerebral. Porém, sem ter a lesão cerebral, o que ocorre? Ocorreria então a influência de um ser externo, de um espírito, promovendo esta loucura. Porém, hoje nós precisamos compreender que essa é uma visão estreita e que o campo de observação, de estudos, se ampliou. Em 1900 estava sendo lançado o livro Interpretação dos Sonhos, de Freud. E a partir daí, estudos outros sobre a psique humana foram se fazendo. E a partir desses estudos outros da psique humana, percebeu-se que determinadas posturas, determinados gestos, determinados atos eram decorrentes não de um fator que seria uma obsessão por um espírito, mas sim causas puramente psicológicas. Então Freud coloca as suas 3 estruturas psíquicas. Neurose, onde nós temos a neurose obsessiva, que hoje é chamado transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. Neurose fóbica, que hoje tem aí os diversos nomes, né? Claustrofobia, o medo de ficar em lugares fechados. Agorafobia, o medo mórbido de lugares públicos. Transtorno do pânico, ou síndrome do pânico. Nós temos aí a neurose histérica, que aí nós vamos ver os detalhamentos do que Freud escreve em suas obras a respeito de depressão, né? Não usava essa palavra à época, mas já delineava, né? Pela observação, né? Aquilo que então chamava-se de melancolia. A psicose, que esse termo, né, nos códigos internacionais de doença, né, na classificação internacional de doenças da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o DSM, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, né, já em sua 5ª edição, né, já vem trazer outros termos, né? A psicose envolve o que? Esquizofrenia, autismo, a depender da situação, a paranoia. A esquizofrenia, por exemplo, tem 4 tipos: a esquizofrenia simples, a esquizofrenia paranoide, a esquizofrenia catatônica e a esquizofrenia hebefrênica. Nós temos nesse campo da psicose, né, então a percepção, e até pesquisadores espíritas outros, como o psiquiatra já desencarnado Dr. Jorge Andréia, o psiquiatra e pesquisador Alexandre Moreira, o psiquiatra Dr. Ricardo Bernardi,
vieram trazendo, né, conhecimentos, pesquisas que dizem que essas estruturas psíquicas, neurose, psicose e também a perversão, que aí entra no campo, né, da pedofilia, psicopatia, são frutos, né, que é a pedofilia, a psicopatia, por exemplo, o narcisismo, entra aí no campo do transtorno de personalidade antissocial, onde há razão e não há emoção, né? E que muitos desses transtornos, dessas neuroses, dessas psicoses, essas perversões, não seriam frutos de uma obsessão externa, e sim processos psicológicos devidos até a questões de complexos de culpa e de vidas passadas, que acabariam por tornar-se, né, presentes. Só não podemos reduzir, né? Por exemplo, o Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Autismo, uma leitura espiritual, ele coloca uma estatística de que cerca de 90% dos autistas seriam espíritos que não estariam aceitando a questão de reencarnar, né? De retomar um novo corpo na Terra, e por isso teriam essa postura antissocial. Essa é uma leitura reducionista, é uma leitura que nós respeitamos, mas não concordamos, porque é uma leitura pobre, né? Não se tinha também muitos subsídios, e quando nós vamos falar sobre um assunto, o Hermínio Miranda, ele era um contabilista, depois ele foi um contador, ele tornou-se um terapeuta de vidas passadas a partir de experiências e estudos autodidatas, mas ele não tinha uma percepção mais clara do campo psicológico, da ciência, da psicologia, da psicanálise. Ele buscou no acanhado conhecimento que ele possui destas ciências, em leituras que ele fez, mas sem maior especialização, falar sobre um assunto que ele não conhecia, né, melhor. E diante de algumas leituras também de obras mediúnicas que não diziam necessariamente isso, ou que narravam isso, de que aquele ser autista estava fugindo, né, tinha renegado a reencarnação, mas tinha reencarnado. Isso é um caso ou outro, e não se pode, por um caso ou outro, se generalizar. Então, o autismo, há até alguns que falam, como o Dr. Cícero Coimbra, de experiências feitas onde se deu altas doses de vitamina D a autistas e eles passaram a ter uma vivência tranquila em sociedade, né? Um autismo sendo imperceptível. Isso em graus de autismo médio, leve, o grave não. Então, ele coloca assim que o autismo, em certos casos, pode sim ser uma doença aí considerada autoimune. Há essa hipótese. Então, isso já gera outras questões, que são estudos em relação à genética, em relação à hereditariedade, ao histórico, né, da ancestralidade daquele ser, para se explicar então algo, né? Esse algo aí que é o autismo no caso. Então nós não temos de nos determos, né, somente em uma possibilidade. O conhecimento ele deve ampliar-se, ele deve buscar diversas perspectivas e não ficarmos a olhar somente um ponto, que é o ponto que nós conseguimos ver e que de repente aquele ponto pode para os lados se estender e dar muito melhor visibilidade para outras questões.
Então, hoje nós não vamos ver essa questão da loucura obsessional somente por um fato de que não havendo lesão no cérebro, então há uma obsessão de um desencarnado sobre o encarnado. Nós precisamos racionalizar bem isto. E hoje nós temos, né, a partir das neuroimagens, né, a neurologia, a neurociência, os exames de tomografia computadorizada, de ressonância magnética, de imagem de ressonância magnética funcional, nós temos possibilidades bem maiores para avaliarmos o que está havendo, né, no cérebro de uma pessoa. Claro que isso não vai explicar certas questões subjetivas, obviamente, mas vai nos dar indicações cada vez melhores a respeito, né, dos processos que estão ocorrendo no cérebro. Então, seria o caso de considerarmos, né, que uma pessoa que está com o cérebro lesionado, como ocorreu o caso na Argentina, de rapazes em que houve a necessidade de fazer a retirada de um hemisfério inteiro, né, do cérebro, hemisfério esquerdo ou direito, não me lembro bem, e este jovem cresceu e tem, né, uma vida como se o seu cérebro estivesse todo inteiro. Os neurocientistas chamam isso de neuroplasticidade do cérebro, né, onde as funções que estariam em outro hemisfério haveriam de formatar, né, aquele outro hemisfério do cérebro numa neuroplasticidade, uma forma plástica, né, e vai se estendendo e vai se amoldando, né, como um escultor molda a argila, e o cérebro passa a ter um funcionamento como se ali estivesse em totalidade. E aí isso vem a contrariar, né, aí o materialismo fisiológico que diz que é preciso que haja o órgão cerebral a fim de que seja-se realizado, então, todo o processo, né, do que nós realizamos, né? A motricidade, a fala, o uso dos sentidos, o pensamento, né? O raciocínio. E, na verdade, nós começamos a ver que, independente de ter um órgão inteiro ou não, isto dá funcionalidade. E esta é uma das argumentações para se dizer que seria o cérebro realmente a origem do pensamento, seria, né, o cérebro, a função do cérebro seria justamente gerar o pensamento, ou o pensamento vem de uma essência que está para além do organismo material? É isso que o Dr. Bezerra de Menezes pergunta quando ele diz, né, qual a origem do pensamento? Quais as relações do pensamento com o cérebro? São perguntas que até hoje não se tem uma resposta clara, não se há um consenso científico sobre isso. Há posicionamentos aqui e ali, mas não há um consenso, né, de que pensamento e cérebro tenham uma igualdade. O que vem primeiro, o pensamento ou o cérebro? O pensamento é de uma essência para além da matéria,
que usa do cérebro para se fazer presente, ou o cérebro, com as suas funções orgânicas e estando saudável, faz com que nós venhamos a pensar racionalmente. São duas perguntas que nós precisamos estar atentos, nós espíritas, porque são perguntas que geram estudos diversos. Para nós, a resposta mais óbvia seria aquela, né? Não, o pensamento, ele é anterior porque ele vem de uma essência que está para além da matéria, que é o espírito. E se nós somos espíritos encarnados, e enquanto espíritos encarnados somos chamados de alma, o pensamento, ele antecede ao cérebro. O cérebro é um instrumento para que o pensamento possa ser expresso na matéria, a partir de palavras, de construções, de obras artísticas de um modo geral, seja a literatura, seja a escultura, a pintura, a comunicação, enfim. Vejamos que Dr. Bezerra de Menezes, e ainda nem começamos a obra em si mesmo, estamos no primeiro parágrafo do prefácio, nos leva a desdobramentos muito maiores do que uma leitura superficial possa aparentar. E vamos assim encerrando este primeiro dia de estudo em que iniciamos, claro, lendo o prefácio. Quando eu deixo uma sugestão a todos vocês, quando lerem uma obra, não pulem o prefácio ou a introdução, porque na maioria das vezes a gente quer chegar logo no livro, mas o prefácio e a introdução, eles são justamente formas para nos explicar, para nos detalhar determinados processos, né, que nós temos, né, vamos ter no decorrer da leitura, né? A imagem aqui tem hora que brilha, tem hora que fica escura, né? Tá como um vagalume. Eu acabei ficando em um cômodo na casa que está com a luz do sol, que hora bate forte, hora está se afastando. E só para a gente encerrar mesmo, né, quanto àquela questão de no final do parágrafo, né, lido, que nós estamos estudando, desse prefácio do Issam Farhat, quando se fala sobre a opinião de outros sábios, que o Dr. Bezerra prefere, de que a cada 7 anos há uma mudança no corpo, hoje nós sabemos que mudamos todos os dias. Nossas células, elas vão se renovando, todo dia há mudanças, inclusive neurônios que falavam-se que morriam, já se coloca a possibilidade de eles se renovarem. Então, o que dá aí um argumento, que é o argumento do prefaciador aqui, não sendo exclusivamente matéria, e embora sofrendo toda a renovação de seu organismo material, a memória persiste no curso do tempo, ainda que somados muitos 7 anos. O Dr. Gilberto Pérez Cardoso, também médico, nascido aqui em Campos dos Goytacazes, radicado hoje no Rio de Janeiro, ele coloca essa tese de que a memória, por mais que os anos passem
e a degeneração celular vem se fazendo, a memória de coisas passadas em detalhes está presente. E isso, se fosse o caso de as células estarem a morrer, a se degenerar, não seria o caso de essa memória passada perder-se completamente. No entanto, ela está ali intacta. Obviamente que fala-se de determinadas questões, né? Que os lobos frontais e outras partes do cérebro haveriam de estar, né, com esses arquivos, guardando essas memórias, mas é estranho, porque essas células estão se degenerando e, entretanto, aquilo que é do passado está sendo lembrado, né? Essa não é uma tese minha, é uma tese do Dr. Gilberto Pérez Cardoso. Sinceramente, não sei se estudos, né, mais atuais possam fazer com que essa tese seja jogada por água abaixo e tenha-se outras, né, posições. Se vocês tiverem, podem colocar aí nos comentários, ficarei muito agradecido, e que Deus nos abençoe, e que aqueles do nosso grupo espírita que mais tarde estarão realizando a reunião de desobsessão, cada um em seus lares, irradiando pensamentos para que os espíritos obsessores e os obsedados tenham sucesso no despertar de suas consciências. Deus e os bons espíritos possam estar abençoando, e até o próximo estudo.